Fala aí, corredores, bom dia! E aí, hein? Nesse feriadinho aí, Semana Santa, sabadão, peguei para fazer um treino aí de 27 quilômetros no ritmo um pouquinho mais puxado. Final de contas, preparação, vou fazer 2 maratonas, hein? Estou inscrito na SP City, então quem quiser chegar já está convidado, mais do que convidado. E logo depois vou fazer a Maratona da Fila também aqui em São Paulo, que é no inverno, o tempo que eu mais gosto, a época que eu mais gosto de correr do ano. E vou contar um pouquinho porque que eu tô afastado desse canal aqui, afinal de contas, quem é vivo sempre aparece, né? É que é o seguinte, para quem já segue o canal aí há mais tempo, sabe que eu sofro pra caramba no verão, no calor. Não consigo correr, não consigo performar bem no verão. E esse ano foi um dos verões mais quentes dos últimos anos. Para você ter uma ideia, lá para novembro, quando deu uns picos de temperatura, dezembro ali e tal, não tinha nem ventilador em todas as lojas aqui em São Paulo. Você ia procurar ventilador, ar-condicionado portátil, simplesmente não tinha mais nenhum. Ar-condicionado normal até tinha, porque, claro, não é todo apartamento que dá para instalar aquele negócio, enfim, então acabava que tinha. Mas ventilador, para vocês terem ideia, compraram tudo, só para vocês terem dimensão do que eu estou falando de temperatura. E realmente foi uma coisa fora do comum. E como eu sofro muito no calor, a gente só acaba gravando o vídeo quando você tá ali correndo de bem com a vida, curtindo e tal, que tá um treino gostoso. Quando tá um treino chato, maçante, sabe, aquela coisa que você realmente assim, tá dando sangue ali e tal, você não consegue, quer dizer, não tem ninguém que fica gravando um videozinho fazendo treino de tiro, não é assim? Então, foi assim, é por isso que eu praticamente parei de gravar vídeo para esse canal aí, porque eu sempre gosto de fazer vídeo quando eu tô correndo no meio da rua, e aí eu tava correndo e sempre sofrendo, até que chegou o ponto que eu parei inclusive de correr. No comecinho do ano, para vocês terem ideia, a temperatura foi tão alta que eu corri, por exemplo, 12 quilômetros na semana, ou seja, eu fiz um único treino de 12 quilômetros. Simplesmente joguei a toalha, aliás, eu fiz um vídeo falando que eu tinha jogado a toalha justamente por conta disso. Falei, deixa quieto, se eu conseguir correr eu corro, se eu não conseguir, paciência até passar essa temperatura absurda. E como eu gosto muito de fazer vídeos sempre informativo, que traz alguma informação útil para vocês, eu vou contar o que eu descobri e que eu consegui voltar a correr no finalzinho do verão aí, dias muito quentes, eu consegui fazer treinos tranquilos de 27 quilômetros. Então esse é o meu foco com esse canal, é sempre dar alguma dica, não é ficar mostrando o meu cotidiano ali, o Fábio treinou isso, o Fábio treinou aquilo, porque isso aí é importante para mim, é o quanto eu tô habituado a correr. Então com certeza tem gente que corre menos, tem gente que corre mais, eu acho que para mim isso não importa absolutamente nada, não tô afim de tietagem, não tem objetivo nenhum em fazer marketing pessoal. Meu objetivo é passar o meu conhecimento, aquilo que eu vou experimentando com a corrida, aquilo que funciona e aquilo que não funciona também. Posso até contar alguns tombos que eu levo e tal, para todo mundo dar risada, curtir também, porque afinal de contas tem que levar a vida com essa leveza. Mas olha que curioso, hein? Só para conceituar, eu corro há bastante tempo, já passei por nutricionista, sei da importância da suplementação e tal, já passei por várias fases de suplementação também. Então, por exemplo, momentos em que eu sempre suplemento antes de sair para correr. Hoje, para você ter uma ideia, se eu estou fazendo um treino, é meu estilo de correr, então até no meio da semana eu estou fazendo treinos de 27 quilômetros. Então segunda-feira eu fiz 27, quarta-feira fiz 27, sexta-feira acabei não correndo, mas hoje eu vou fazer 27. Fiz 3 treinos na semana. Eu fico variando entre 3 e 4 treinos na semana, né? Mas eu não tenho assim esse lance de fazer um longo, por exemplo, no final de semana. Essa semana, para você ter uma ideia, vai ser 27, 27, 27. Outra semana eu posso fazer 21, 21, 30, entendeu? Não tem muito critério. E com a suplementação é a mesma coisa. Já teve época que eu suplementava para correr, aí depois parei de suplementar, aí mudei, era palatinose, era maltodextrina, era seja lá o que for, até whey, tomo whey para sair para treinar, Gatorade, aqueles Gatorade em pó, isotônico em pó e tal. No momento, o que eu estou fazendo? Nos treinos no meio da semana, simplesmente eu saio para correr, não estou suplementando absolutamente nada. Então pego, saio para correr e tal, no meio do caminho eu vou tomando água e volto para casa. Se eu quero fazer um treino com um pouquinho mais de intensidade, coloco um pouquinho de creatina. E aí, mas veja aqui, eu estou suplementando, mas eu nunca passei por sal. Olha que curioso. Então eu nunca coloquei sal em momento algum nos meus treinos, pelo menos como pré-treino. Quando eu ia fazer um treino longo, aí sim eu colocava sal. Já usei cápsula de sal, já usei isotônico que tem sal também.
Já tomei sal de cozinha também, que também funciona. E aí, o que que aconteceu? Eu vinha sempre muito cansado, sentindo muito calor. Assim, não é um calor que você... Porque eu vejo o pessoal que corre comigo assim, ah, beleza, tá quente e tal, você percebe que piora um pouquinho a performance, mas comigo não era assim. Eu me sentia simplesmente sufocado, uma coisa assim como se eu estivesse correndo dentro de uma sauna, não conseguia correr. Aí um certo dia comi um bolo à tarde e tal que não caiu bem no estômago, deu um pouco de azia, né? E outra coisa também que eu não faço uso de medicamento algum, então eu sempre procuro resolver a coisa ou deixa resolver sozinho, então nunca fico tomando remédio, enfim. E aí eu falei, bom, já que eu tô com azia, vou correr e tal, decidi tomar um pouco de limão. Aí peguei água com limão e tal, e aí pensei, pô, já que eu vou suar pra caramba e tal, já vou pôr um pouquinho de sal de cozinha, que assim pelo menos eu já reponho um pouco daquilo que eu vou perder. E aí, naquele dia, meu treino rendeu. Tava relativamente quente e tal, não vou saber a temperatura, mas assim, tava época quente. E eu consegui fazer um treino, eu não me recordo qual que foi a distância, mas 21 ou sei lá quanto é que foi. Sei que rendeu muito bem o treino, consegui performar bem. Aí no dia seguinte, no próximo treino e tal, no treino seguinte eu também fiz a mesma coisa, coloquei sal de cozinha. Então o que que eu fiz? Acho que eu tomei... Aí eu coloquei acho que um pouquinho de maltodextrina, né? Que é ruim também, aquela sem sabor já tá me dando até aversão de tomar esse negócio. Mas eu coloquei, acho que foi maltodextrina, sal de cozinha e creatina. Isso assim, tô falando maltodextrina, talvez eu tenha colocado, mas pode ser que não. Então às vezes eu faço um suco com limão, eu simplesmente coloco água, limão, creatina e aí sal de cozinha. Então eu até costumo tomar bastante quando eu volto da corrida, assim que eu tô bem cansado e tal. Eu chego em casa, também coloco limão, sal e água com gás. Acho uma delícia. E aí eu comecei então a conseguir correr no final desse verãozão aí. Então para mim o sal é o sal de cozinha, hein? Aquele lá que você paga R$3 no quilo, meio quilo, enfim, que é para ser barato. Corrida não precisa de coisas caras. Essa é a minha ideia, tal. Então, para vocês terem ideia, resolveu o meu problema. Então pensa, um corredor que já está aí com vários e vários anos nas costas, sofrendo pra caramba, e aí simplesmente coloquei sal de cozinha como pré-treino e resolveu. Olha que curioso. E agora eu tô assim, no final desse verão, peguei dias muito quentes também para correr ali, coisa de 30 graus, 28, 30 graus, e eu comecei a fazer não treinos de 21 quilômetros, mas eu estava fazendo treinos de 27 quilômetros. Eu decidi, né? Vou começar a fazer... comecei a correr num parque aqui em Santo André, e tem muita subida esse parque. Então, olha só, hein? Além de eu fazer um treino de longa distância, né? 25, 27, enfim, de 21 a 27 quilômetros. Comecei a fazer treinos em subida também, então fazendo treino com ganho de elevação, por exemplo. Às vezes assim, meu ganho de elevação era muito baixo, 20 metros, 30 metros, sabe, durante um treino. Agora eu consigo fazer um treino numa boa com 300 metros de ganho de elevação, tal, que é um volume bom. E agora o que eu estou fazendo, lógico, depois de vir praticamente... reduzindo na corrida, agora eu estou fazendo o quê? Aumentando a intensidade, porque o volume eu sempre tive e tal, então agora estou aumentando a intensidade para ver se eu consigo entregar uma prova bem bacana. E o que eu vou deixar também de comentário, porque assim, procuro falar de coisas pessoais aqui, porque de repente alguma coisa encaixa para vocês. Então, olha só. Um tempo atrás eu estava com um problema para respirar durante a corrida, aliás, durante o dia inteiro. Comecei a respirar, você sabe que você respira e não enche o peito, assim, você não sente aquela sensação de saciedade. Aí marquei cardiologista, não sei o que, aí o cara me pediu, sei lá, se foi ergométrico, Holter, aquele negócio que você põe aparelhinho, fica 24 horas com aquele negócio medindo, não sei o que lá e tal. Simplesmente nem fui fazer os exames. A única coisa que eu fiz, que eu estava já desconfiado, era o minoxidil, né? A idade chega e tal, para cuidar da cabeleira, comecei a passar minoxidil. E olha que eu já usei minoxidil no passado, não tive qualquer problema. E aí, eu tinha uma desconfiança de que realmente seria aquilo, mas eu tive que parar o minoxidil e a respiração só ficou legal praticamente um mês depois. Então... pergunto para vocês assim, você fala, pô, mas você tava com problema com sódio e tal, não sei o que, você não foi no nutricionista, você não foi no médico?
eu acho que tem coisa que para o médico é muito difícil ele identificar. Então veja que eu fui num cardiologista, o que ele foi pedir? Ele ia começar lá com os exames, então ele ia fazer exame de Holter, não sei o que, tal, não ia dar nada. E aí depois eu ia ter que ficar ali correndo atrás, caçando o médico e tal, para tentar achar um problema. Então eu procuro ir resolvendo com o que eu tenho na mão. Então, da mesma forma que o caso do minoxidil, o médico não ia falar, olha, realmente o problema é o minoxidil, não ia dar no exame, ó, tô vendo que tem minoxidil na sua corrente sanguínea, seja lá o que for, não ia dar isso. Então, com essa questão do sódio, é a mesma coisa, quer dizer, eu tô aqui, sabe, sofrendo pra caramba pra correr no calor e não fui atrás de alguém chegar assim, eu sofro pra correr no calor. O que o pessoal vai falar? Toma água, se hidrata bem, não sei o que, mas não vai chegar a um ponto objetivo, como eu tô falando aqui pra vocês, que é o seguinte, sódio. Inclusive, o que eu fiz? Eu aumentei o meu consumo de sódio na alimentação no geral. E aí acabou que ficou muito mais fácil. Então, olha só, o meu conforto térmico melhorou muito durante a corrida, coisa que nunca aconteceu, passou a acontecer, que é durante a corrida eu tô molhando o tênis de suor. Então, isso assim, não é porque eu estou molhando na torneira ou porque estava chovendo, não. Simplesmente o suor do corpo vai escorrendo pela perna e eu chego em casa com o tênis encharcado. Então eu tenho que chegar e tenho que lavar todo dia com o tênis com cloro, não sei o que, porque senão fica fedendo. Então essa foi a parte ruim da coisa, né? Porque eu nunca tive, em todos esses anos de corrida, chegar em casa, por exemplo, com o tênis todo encharcado. Outra coisa que melhorou com o consumo de sal é que eu tinha muito problema de memória de curto prazo, aquela memória assim de instantânea. Então, por exemplo, enquanto eu estou aqui falando com vocês, eu estou pensando no que eu vou falar. E aí eu vou construindo uma narrativa para depois chegar ali e continuar o assunto. E aí era normal, isso quando eu tomava café, eu vinha construindo uma narrativa e depois simplesmente, por que eu estou falando isso? Caramba, o que era mesmo, não sei o que e tal. Isso acontecia com uma frequência absurda, acontecia coisa de 3 vezes por dia ou mais. Simples, já aconteceu de eu pegar o telefone, ligar para começar a gravar um áudio no WhatsApp, né? Falar, ô fulano, tal, eu tô te mandando um áudio aqui para falar sobre... Cadê o sobre? Tinha esquecido. Aí eu peguei de novo, esse foi o ápice, né? Peguei de novo, 3 vezes eu fiz, comecei a gravar o áudio. Na hora que eu ia falar o que eu ia falar, eu já tinha esquecido. Isso era por conta do café. Reduzir o café, esses episódios, depois tem vídeo aí no canal que eu gravei sobre isso, quer dizer, já tem muito tempo que eu não faço uso de café, não tomo café, enfim, detesto hoje. Então o que acontecia? Eu perdia totalmente o fio da meada. Esses episódios que aconteciam com uma frequência absurda tomando café, depois que eu parei de tomar café, reduziram falei em torno de 3 por dia, 3 ou mais por dia, aconteceu para, 2 vezes na semana ou um pouquinho menos, mas ainda assim acontecia. No momento que eu ingeri mais sódio, parou. Então você vê que eu estou falando com vocês aqui, entendeu? Quando dá para encadenar as ideias e tal, tranquilamente. Então é uma coisa que lógico que eu estou contando um caso extremo, quer dizer, não é todo mundo que você vê por aí que sai para correr, faz treino de 21 dia sim, dia não, ou 27 e tal. Quando eu falo de distância, pouco importa a distância, o que eu estou comentando assim para mim, né, contando o meu volume, porque às vezes você vai lá, faz um treininho de 5 e tal, de repente a sua perda de sódio não é lá grande coisa, tal. Então, enfim, estou colocando um caso mais extremo. Com certeza tem gente que faz muito mais do que isso, corre 42 todo dia, 42 dia sim, dia não. Então o importante aqui não é a distância, mas eu estou colocando uma questão só para vocês entenderem que a perda de sódio tem fator fundamental no controle térmico do organismo, que eu vinha sofrendo muito. Então até finalzinho do verão parei de sentir tanto calor, até tudo bem, passava o dia inteiro suado, né? Uma coisa que eu não gosto, mas aí paciência, por isso até que eu moro aqui em São Bernardo, que é um pouquinho mais fresquinho, né? Até, aliás, hoje aqui o tempo tá muito legal. Então fica aí a dica para vocês, é o seguinte, vocês estão normalmente assim, as pessoas saem para correr, vai procurar tomar bastante água, não sei o que, mas ninguém olha objetivamente, fala, vou tomar sal de cozinha. Já parou para você parou para pensar, falar, eu preciso sair, vou colocar sal de cozinha para tomar? Ninguém faz isso. E veja como o sal afeta o controle térmico, afeta a questão de memória, inclusive, aliás, as reações no nosso cérebro. Eu lembro lá na época da escola que tinha um tal de bomba de sódio e potássio, né? Ou seja, o negócio é fundamental para o organismo. Então,
pode parecer meio estranho você tomar sal ali, né? Agora seria interessante passar talvez para o nutricionista para ver se ele consegue regular aí para mim, para eu não ir para o outro extremo, né? Ingerir muito sal. Mas por enquanto está funcionando, a temperatura agora já está caindo, tal, não é a questão, mas veja que legal, descobri uma coisa que de repente pode ser por isso que nos treinos muito longos eu acabo quebrando, porque provavelmente a quantidade de sódio que eu coloco não é suficiente para dar conta do treino. Então fica a dica aí para vocês. Melhorou um bocado. Se a gente tivesse nos Estados Unidos era um pouquinho mais fácil, porque eu vi um pessoal que voltou de uma maratona nos Estados Unidos e eles colocaram, acho que era da própria Gatorade mesmo, era um adesivinho que você colocava na pele, grudava na pele, depois você linkava ele com o celular, era alguma coisa assim, e aí ele te dava quanto você tinha perdido de sais minerais. Isso é fantástico, né? Mas aqui no Brasil, enfim, a gente se vira com o que tem ou o que não tem, mas tá aí a dica para vocês, hein? Sal de cozinha, como pode revolucionar a vida de um corretor. Fechado? Então agora eu vou completar meu treininho aí. Tô com, deixa eu ver aqui, só para vocês terem base, 14 km, 1h05. Agora é só voltar para casa, vou fechar em 27 km, hein? Bom feriadinho para vocês aí, feliz Páscoa, hein? Falou!